Olha mais essa. O Poder 360 acaba de divulgar que o governo Lula fechou um contrato de mais de 300 milhões de reais com uma empresa de Daniel Vorcaro, arquiteto da maior fraude bancária da história do Brasil. E não é coincidência. Esta informação surge logo depois de descobrirmos que Lula teve uma reunião secreta, fora da agenda, com o próprio Daniel Vorcaro e mais o presidente do Banco Central. O que eles estavam negociando na calada da noite? É exatamente o que eu denuncio há mais de 30 anos. Este é um método de operação do PT. O mesmo roteiro do Mensalão, do Petrolão, onde contratos bilionários com o governo serviram para sustentar e alimentar um projeto de poder e corrupção. E a digital do PT, ela está por toda parte. Quer ver? Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, de Lula e de Dilma, empregado no Banco Master, ganhando R$1 milhão por mês. Para fazer o quê? É por isso que o PT e seus aliados no Congresso estão fazendo de tudo, para não permitir que se instale a CPI do Banco Master. Eles têm pavor que o Brasil descubra a verdade por trás desses negócios, né? Lula está no centro de mais esse escândalo e nós não vamos deixar que isso seja varrido para baixo do tapete. Ajude a pressionar os parlamentares que ainda não assinaram os pedidos. Eu entrei com um pedido de impeachment do Toffoli, que já tem assinatura de quase todos os senhores aqui, porque um ministro que é dono do resort, que a princípio era dos irmãos e do primo, mas descobriu-se que realmente é dele, com imagens gravadas pelo Metrópole, onde ele recebe o dono do Banco Pactual, recebendo o dono do resort com um abraço, né, com toda a pompa, um helicóptero lindíssimo. O Toffoli realmente tem vocação para negócios. Ele tem vocação para negócios. Então, se ele não tem saber jurídico, e nem conduta ilibada, ele vai ter que responder nesse pedido de impeachment desse seu comportamento que envergonha o Brasil. Quando indaguei o Fachin, quando o ministro Fachin foi sabatinado aqui no Senado, eu o sabatinei. Estou de longe lendo e vendo a atitude dele. Ele é um advogado militante do PT e inclusive já advogou para o Paraguai contra o Brasil. Se alguém fala em segurança nacional, está invadindo, está indo buscando gente para vir invadir a segurança nacional, o Fachin já foi advogado do Paraguai contra o Brasil, para que a imprensa saiba. A minha última pergunta ao Fachin, ele me disse exatamente: a Dilma precisava ser presidente do Brasil. Um discurso inflamado seu. Vou dar para vocês a resposta dele. Fachin disse olhando para mim: senador, quando um homem põe a toga nas costas, quando o homem põe a toga, e ele é aprovado aqui, e põe a toga, tudo muda, é começando do zero. Ele se torna uma outra pessoa porque ele é agora um ministro. Eu disse: não, advogado, não se separa o homem das suas convicções. Quem estava certo, eu ou ele? Eu. As convicções dele foram com ele para o Supremo. Ele, por uma filigrana geográfica, soltou o Lula, tirou o Lula da cadeia e colocou na presidência da República com a vênia dos seus. Então ele nunca mudou. Ele foi para o Supremo com as suas convicções. Agora que o esgoto pocou, agora que a fossa estourou e não dá para ninguém segurar a mão de ninguém, eles não estão conseguindo se blindar porque as mãos estão sujas. Eu nem vou falar de quê, porque vocês sabem que segurar a mão do outro escorrega, não tem como ninguém guardar ninguém. Essa CPMI do Banco Master, ela precisa vir. Até porque o homem mais indouto, o homem do campo mais simples do Brasil, sabe quem é Vorcaro, Daniel Vorcaro. Sabe quem são os políticos envolvidos com ele. Ele só citou o Ibanez, mas ele esqueceu de Lewandowski, ele esqueceu de Jacques Wagner, ele esqueceu de Guido Mantega, ele esqueceu dos filhos de Lewandowski, ele esqueceu de muita gente, mas que ele vai ter que falar, porque essa é a absoluta verdade. Então esse é um militante de esquerda,
um advogado militante de esquerda que já militou até contra o Brasil, mas percebeu que o Banco Master, que é um esgoto a céu aberto, mas que tinha uma tampa muito frágil, um banco de lavagem de dinheiro, de desvio de dinheiro público lavado ali, dinheiro do PCC, das organizações criminosas. Veja bem, o Ibanez é o único nome que o Vorcaro cita que teve relacionamentos, porque é quem manda no BRB, e ele estava fazendo um negócio com o BRB, o BRB certamente ia comprar um monte de título podre, de coisa podre, mas ele não cita o nome dos outros. Por que só do Ibanez? Se o líder do governo, Jacques Wagner, também esteve com ele, foi ele que indicou o Guido Mantega, que indicou o Lewandowski, essa criatura infeliz, que deu Dilma elegibilidade aqui dentro dessa casa quando ela foi caçada. Por que ele não fala disso do filho de Lewandowski? Por que ele não fala do Temer? Todos eles recebiam, eles faziam parte do conselhão. Na verdade, ele não tinha advogados, ele pagava caro para lobistas do sistema, e ele só cita o Ibanez? Por isso eles têm tanto medo. Ibanez eu nem conheço pessoalmente, tenho uma tristeza grande de vê-lo na televisão pedindo desculpas para Alexandre de Moraes e para Lula. E a PM gloriosa do Distrito Federal paga até hoje o desrespeito pela narrativa que eles criaram. O Vorcaro ia depor agora na CPI do INSS na quinta-feira. Ele se colocou para vir de vontade própria, com o presidente Viana, para falar sobre os descontos associativos de milhares de brasileiros de baixa renda, roubados, assaltados, vilipendiados, cuspidos, desrespeitados ao longo da sua vida, gastou suas energias e hoje não pode comprar remédio. Mas agora eu soube que foi transferido, senadora Leila, Vossa Excelência, que faz parte da comissão, de que ele vai vir depois do carnaval. Ele virá depois do carnaval porque os advogados garantiram que ele não vai pedir liminar no Supremo para poder vir depor. Eu não sei como se sentem os advogados do Brasil que uma banqueta, senador Davi Alcolumbre, onde tem uma mulher e 2 filhos, receba um honorário de 129 milhões para a mulher de Alexandre de Moraes, esse ditador mor, esse perverso, 129 milhões. Lewandowski recebia 250 mil por mês e ainda estava no ministério. Olha que estado nós chegamos. Estado de miséria. Miséria moral. Miséria moral. E aí, muita gente tem vontade de falar, mas esse cara pode me perseguir e tal. Então, para que serve esse broxinho aqui? Para que foi buscar a eleição, para ter um mandato, se não tem coragem de falar contra esses ditadores que estão destruindo o Brasil? Eu estava aqui, o CNJ foi criado pelo Senado. Eu participei da formulação também, senadora Leila. Cheguei a senador aqui em 2003. E o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público, no ano seguinte, no mandato seguinte, o senador Randolfo chegou aqui e pode confirmar as minhas palavras. Ele que é um constitucionalista, é um penalista, conhece a Constituição e a lei e os ordenamentos jurídicos. O Conselho Nacional do Ministério Público e o CNJ, eles foram criados exatamente, não é isso, senador Randolfo, como os olhos da sociedade para poder vigiar atos éticos ou não éticos do judiciário. Agora Fachin quer criar um código
sendo que o CNJ foi criado para isso. Só que eles foram criando penduricalhos, os penduricalhos viram um poder. Ali nós cometemos erro. Senador Randolph, Vossa Excelência já estava aqui quando a gente votou? Quando a gente criou o Conselho Nacional de Justiça? Nós cometemos um erro ali. Não sei se Vossa Excelência detectou esse erro. O erro que nós cometemos ali, eu estava aqui, votei, e cometemos um erro, foi que nós demos a presidência do CNJ para o presidente do Supremo. Então o cara tem 2 plenários nas mãos dele. Veja que as coisas que são feitas pelo Supremo, tudo que eles fizeram dentro do processo, senador Davi, dentro do processo do mandato do presidente Bolsonaro, principalmente na Covid, senadora Leila, vinha assim, ó, sob uma orientação vinda do CNJ, uma orientação vinda do CNJ, e orientação vinda do CNJ virava lei. Virava lei. Então nós erramos. Ô Fachin, você é o presidente do CNJ, você já tem o Conselho de Ética, que é o CNJ. É só você colocar o CNJ para cumprir aquilo que está escrito. Até mesmo no Estatuto da Magistratura está escrito. Não precisa um outro código de ética. O CNJ já é. E realmente, a sua ficha caiu, né, Fachin? A sua ficha caiu. Inocentes estão presos. O sangue de Crezão está na mão de Alexandre de Moraes e dos seus passas. O sangue de Alexandre de Moraes está na mão de todos aqueles, do advogado-geral da União, que está aí indicado para ser ministro, aí por pelo menos 40 anos. Foi ele, como advogado da União, senhores senadores, que oficiou a Alexandre de Moraes ao Supremo para evacuar a Praça dos Três Poderes e prender. E hoje fica procurando interlocutores para falar com senadores. Agora mesmo mandou um interlocutor vir falar comigo, eu mandei ele sair de perto de mim. Sai de perto de mim. Comigo não tem conversa. Não recebo. Se eu recebo esse sujeito, é como se eu estivesse cuspindo na cara das órfãos, filha de Crezão. Se eu estivesse cuspindo no túmulo de Crezão. E essa indignidade eu não carrego. Não devo nada a eles. Espero que a CPMI... Nós temos hoje, graças a Deus, senhor presidente, 238 assinaturas para a CPMI do Banco Master. 171 de assinatura dos deputados, bem o número do Banco Master, hein? 171. Mais 42 assinaturas de senadores, que completa 238 assinaturas para a CPMI do Banco Master. Vai revelar, doem quem doer. Ainda que eles saiam ilesos, como aqueles que saíram ilesos ao assaltar, ao roubar, desviar dinheiro público no Mensalão e no Petrolão, no dia que o Lula fez o ato para vetar a dosimetria, que é um texto do próprio Alexandre de Moraes, que deu na mão de Paulinho da Força, que é ligado a Alexandre de Moraes, que veio para essa casa votou, e o Lula fez um ato, convocou o povo. O cara, parece que o cara não tem 200 votos em Brasília, porque não tinha ninguém de Brasília lá. No ato dele, a metade, as 2 fileiras da frente, que estavam sentados, sabe quem eram? Pessoas anistiadas, inclusive o próprio Lula. Anistiados. E o resto, sabe quem que era? Presos na Lava Jato, delatores da Lava Jato. Esse era o público que estava lá. Ah, se nós pudéssemos revogar 1979 e tirar a anistia de quem tem a mão suja de sangue, de quem sequestrou, de quem roubou banco, de quem matou. Ah, se nós pudéssemos. Ah, se nós pudéssemos. E hoje, anistiados que cometeram crime, nega a anistia para quem crime não cometeu. A minha fala está diretamente ligada a, não sei se é a preocupação ou a inquietação do ministro Fachin. Quando o ministro Fachin foi sabatinado nessa casa, senadora, estava aqui agora a senadora Leila, está na mesa, senador presidente,
eu sabatinei, e na sabatina de Fachin, eu questionava ele por ele ser um advogado militante. Aliás, hoje, quando o Supremo, senhor presidente, fala tanto em segurança nacional, senhor presidente, o ministro Fachin advogou contra o Brasil. Ele advogou para o Paraguai contra o Brasil. E hoje fala em segurança nacional. Eu não sofro de amnésia e, graças a Deus, tenho uma mente muito boa para muitas lembranças. Como eu não posso reproduzir, Vossa Excelência usou de um mecanismo que não está no regimento interno, o áudio dele, mas aqui está o ministro Fachin. O ministro Fachin está muito preocupado e ele quer criar um código de conduta para o Supremo Tribunal Federal, visto, senadora Leila, que ele já percebeu, aliás, de muito tempo ele sabe porque ele participou, mas ele só está percebendo agora que o Supremo passou do limite. E na sua fala, que eu vou ler, não gosto de ler, mas vou ler, não gosto de ler discursando, acho melhor falar com o meu coração, com o meu sentimento, mas essas são as palavras do presidente do Supremo Tribunal Federal. Não é honesto, quando se fala dos problemas da justiça, refugiar-se atrás da cômoda frase feita que diz ser a magistratura superior a qualquer crítica, a qualquer suspeita, como se os magistrados fossem criaturas sobre-humanas, não atingidas pela miséria da terra e, por isso, inatingíveis. Palavras de Fachin. Eles se sentem inatingíveis. Quando Fachin foi sabatinado, senadora Leila, e eu não costumo puxar saco de ninguém, e eu sabatino, eu não costumo elogiar currículo de ninguém, e quando o senador senta para sabatinar um sabatinado e começa a elogiar o currículo dele, é como se estivesse dizendo assim: lembra-te de mim, lembra-te de mim, que eu lhe elogiei, que eu votei em você, eu não tenho nada a ver com isso e meu voto é aberto. Pois é, uma verdadeira vergonha o que tem acontecido ali em Brasília, e agora é descoberto aí mais essa pouca vergonha, o Lula aí recebendo um contrato de mais de 300 milhões de reais, envolvido pelo menos aí com esse contrato, foi o que denunciou no início desse vídeo o Onyx Lorenzoni, que foi ministro do Jair Bolsonaro e é senador, ele colocando a boca no trombone e mostrando aí essa pouca vergonha que nós estamos vendo, pessoal. A cada dia que passa, quando você pensa que não tem mais nada para vir, chega mais uma bomba dessa aí. E agora aí, com a volta dos trabalhos ali no Congresso Nacional e também no Judiciário, no STF, os senadores eles se reuniram para protocolar um pedido de CPMI do Banco Master, dessa confusão toda, envolvendo ministros, agora envolvendo Lula, envolvendo tantos banqueiros bilionários. E é claro, né, o governo, né, a esquerda, não quer que essa CPMI vá para frente. Por quê? Ela vai revelar com certeza que tem mais gente envolvida. Talvez mais alguns petistas, mais alguns bancários, mais alguns ministros, parentes, amigos também de políticos e de ministros. O que mais pode vir à tona, pessoal? Porque alguém já disse ali em Brasília que essa questão do rombo do Banco Master é só a ponta do iceberg. Agora você fica imaginando da onde eles vão tirar mais coisas ainda. O Brasil realmente não é para amadores. Agora, eu gostei também desse pedido de impeachment que foi colocado ali pelos senadores para o Dias Toffoli e também dessa chamada no canto ali para o ministro Fachin, que quer criar um novo conselho de ética, pois se já tem o CNJ ali, já tem um conselho fiscal, já tem um conselho de ética, não precisa criar mais departamentos, pessoal. O que eles precisam entender, tanto os políticos, senadores, parlamentares, mas também quanto os juízes do Suprema Corte, não é preciso criar mais departamentos, secretarias, conselhos, não é preciso criar mais. O que precisa é colocar a lei em vigor. Pessoal, o que existe de gente pendurada nas costas ali
do Estado brasileiro ganhando dinheiro. E agora eles querem criar mais um órgão para fiscalizar, para ajudar, né, o Supremo Tribunal Federal. Pois é, essa máquina chamada Supremo Tribunal Federal gasta bilhões por ano e se você entra com um processo na justiça, demora 5, 10, 15 anos para você ser atendido. Tem processos lá que estão agarrados há anos e anos e anos. E essa máquina gasta bilhões, bilhões, bilhões todo ano do dinheiro público. É por isso que não tem como um país desse dar certo. Para onde você olha ali em Brasília, está tudo inchado, está tudo inflamado. Isso eu falo do Senado, da Câmara dos Deputados, do próprio governo lá no Palácio da Alvorada, mas também do Judiciário. Todos os órgãos deveriam ser enxugados, né, enxutos, e demitir um bocado de gente, acabar com um bocado desses ministérios aí. Tem muito ministério. Olha só, o Lula, quando pegou a presidência de Jair Bolsonaro, ele aumentou pelo menos uns 5 ou 6 ministérios e vai criando cargos e vai pendurando pessoas ali às custas do governo. Você sabia que até o senador, quando deixa de ser senador e se aposenta, ele fica ali com um plano de saúde vitalício, assim também como os ministros? O próprio Barroso, Luiz Roberto Barroso, que se aposentou com seus 40 mil reais ali mais ou menos de proventos e plano de saúde e assistência disso e assistência daquilo. O próprio Mauro Cid, que foi quem fez toda essa lambança aí e foi um dos culpados aí por Jair Bolsonaro estar preso, o próprio Mauro Cid, que fez 8 delações diferentes uma da outra, ele ganhou um prêmio há pouco tempo atrás aí, um prêmio, um grande prêmio, dá uma medalha para ele. Aposentadoria adiantada, um rapaz novo aí que poderia trabalhar ainda muitos anos, fazer algum serviço de utilidade para a população, já foi aposentado, com um salário gordo, parece que 27 mil e pouco, e ainda outras regalias mais. Tudo isso acontece no país chamado Brasil, né? A República da Venezuela do Brasil, né? A Venezuela do Sul, porque só pode, pessoal. Olha que vergonha. Todo dia a gente tem que trazer aqui um escândalo novo, um rombo novo, e agora o Lula com mais esses 300 milhões que ele vai ter que explicar aí da onde que veio, envolvendo esse tal do Banco Master, Borcaro, Dias Toffoli. Pessoal, realmente o Brasil é um país onde as pessoas não levam a sério. Se levasse a sério, olha só, nós não teríamos, por exemplo, esse tanto de feriado que tem no ano inteiro, esse tanto de recesso, ponto facultativo. Agora, o Lula acabou de assinar há pouco tempo um decreto ali em que os chineses, sabe os chineses, aqueles do olhinho puxado, eles agora não vão precisar de visto para poder ingressar no Brasil. Antes precisava, agora não vai precisar. Se até ontem não precisava de visto, e quando você vai aí no centro da sua cidade, aí você tropeça com chineses nas lojas de eletrônico, lojas de perfumaria, eles é que dominam. Coloca aqui nos comentários o nome da sua cidade e se aí na sua cidade os chineses já estão dominando o comércio, aí, principalmente de eletrônicos, de brinquedos, eles dominam. Agora o Lula pensou assim, como que eu posso facilitar ainda mais para a imigração entrar e tomar o emprego aqui de quem está precisando de emprego, dos empresários, e quebrar mais e ferrar com o povo brasileiro. Ah, já sei, vou acabar com o visto do chinês. E foi isso que ele fez. Agora o chinês pode entrar aqui. E por que eu estou falando isso? É porque quando é para fora, para a China, para a Rússia, para a Venezuela, para Cuba, o governo Lula rapidamente dá um jeito de facilitar as coisas. Mas quando é aqui para dentro, é esse tipo de coisa que acontece aí. Sem falar que agora a tal campanha aí do auxílio gás, né, que o governo está fazendo, é uma big campanha para mostrar para todo mundo que o governo dá gás de cozinha para as pessoas. Mas o que adianta dar o gás de cozinha se a pessoa não tem nem a comida para poder cozinhar? Claro que essa campanha toda ela está sendo feita para poder ganhar pontos já para a eleição de logo mais, daqui a poucos meses. E tem senador já colocando pedido ali para poder já até tirar Lula aí da disputa eleitoral, por quê? Já está fazendo campanha antecipada. E isso, se nós vivêssemos num país onde se cumprisse a legislação, as regras, as leis, o TSE não poderia aceitar. O Lula fazendo campanha antecipada. Aliás, o Flávio Dino também fez, né? Há pouco tempo atrás, o Flávio Dino subiu num carro de som, já pedindo voto para uma candidata lá na Bahia, uma candidata do PT lá na Bahia. Ou seja, parece que foi Bahia ou Alagoas, mas ele já subiu no carro de som já pedindo voto.
Isso é campanha antecipada, pessoal. Não pode, ainda mais alguém que é um funcionário público, como, por exemplo, o senhor Flávio Dino e também o Lula é funcionário público. Temos que lembrá-lo, porque eles se acham donos do poder, os iluminados, mas eles são funcionários públicos, né? Tem mais poder do que muita gente, mas são funcionários públicos da mesma forma. E tá de parabéns aí o Magno Malta, mostrando para o Brasil e para o mundo que nós não estamos satisfeitos com essa bagunça que está acontecendo em Brasília e tem que ser denunciado mesmo. E eu quero te pedir para você compartilhar esse vídeo, viu? Aqui embaixo tem uma setinha, se você rolar o seu celular ou na TV, onde você estiver assistindo, aqui embaixo tem uma setinha. Nessa setinha, quando você clica, você vai poder compartilhar no grupo do WhatsApp, no grupo da família, no Facebook. É só você clicar aqui embaixo na setinha. Tem o botão de se inscrever, tem o botão para você curtir e tem o botãozinho de como a setinha que é para você compartilhar. Para quê? Para que todo mundo possa saber disso aí, ó, que o Onyx Lorenzoni mostrou aí mais um escândalo envolvendo esse desgoverno. Pessoal, é o recorde dos escândalos que essa turma está promovendo no Brasil, mas isso tem data para acabar. Nós acreditamos que esse ano isso vai acabar. Assim, nós acreditamos, se Deus quiser, com Flávio Bolsonaro ou com alguém da direita, mas vai acabar. Vamos ficando por aqui, dá um like nesse vídeo e tamo junto.